Bom dia. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre condução de calor e o que a gente vai estudar é a equação da difusão de calor. Tá? Então, tem uma equação principal que rege toda a transferência de calor e é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Né? Então, a gente vai deduzir essa equação. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser analisar aqui essa figura. Tá? Então, desse lado aqui, ó, eu tenho água a 100 graus Celsius e aqui eu tenho um outro reservatório a 0 graus Celsius, ou nesse caso 20 graus Celsius. E eu tenho uma barra ligando aqui, uma barra circular ligando esses dois. Tá? Então, igual a gente viu, né? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter a transferência de energia por condução. Ou seja, a gente vai ter o calor, né, vindo da onde tem maior temperatura para menor temperatura. E o que a gente quer fazer é analisar isso aqui. Então, ver o que vai determinar se vai transferir mais ou menos calor, tá? Então, vamos analisar aqui, tá? Então, a gente vai, na maioria dos casos, comparar sempre com esse caso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem cobre, aqui a gente tem cobre também, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius também, só que aqui a gente tem um comprimento L e aqui uma L' muito maior que L. Tá? Então, a pergunta que a gente vai fazer é, quem que vai sentir o calor? Pensa assim, quem vai sentir o calor primeiro? Pensa assim, se você pegar aqui na ponta, segurar aqui na ponta e segurar aqui nessa ponta, quem que vai sentir primeiro que teve um aumento de temperatura? Então, se a temperatura aumentou, significa o quê? Que o calor aqui, ó, as moléculas, elas estão se agitando e vai transferindo. Né? Então, quem que eu vou sentir primeiro? Opa, vou sentir aqui. Né? Então, quanto mais próximo eu tiver da minha fonte, né, de calor, mais perto tiver da minha fonte de maior temperatura, mais cedo eu vou sentir o calor. Então, pensa assim, se eu segurar aqui e segurar aqui, onde que eu vou sentir primeiro que está, por exemplo, 90 graus Celsius? Vai ser aqui. Né? Então, isso que vai acontecer. Então, aqui é a primeira pergunta. Ó. Então, o calor ele vai ser o quê? Inversamente proporcional à nossa distância ΔL. Né? Então, quem tem menor ΔL, né, vai ter uma maior transferência de calor. Né? Quem tem menor, quem tiver maior, vai sentir menos, certo? O que mais? Então vamos aqui para o nosso segundo caso. Nesse segundo caso eu tenho a mesma coisa, cobre, mesmo comprimento, só que aqui eu tenho 10 e aqui 20 graus Celsius. Tá? Então aqui o que vai acontecer? Como eu tenho uma temperatura aqui, uma diferença de temperatura menor, então, esse caso vai sentir o calor depois. Pensa assim, ó, aqui está 20, né? Então, logo aqui vai estar 20 ainda, né? Vamos supor. E aqui está 100. Quanto tempo que esse 20 graus Celsius vai demorar para esse 20 graus Celsius sentir que aqui está 100? Né? Aqui vai sentir, sempre a pergunta é, quem que vai conseguir sentir primeiro, né? Então, aqui como está 0 graus Celsius, né? E lá eu tenho uma fonte de 100 graus Celsius, então logo eu vou sentir. Agora aqui demora um pouco mais de tempo, né? Então quanto maior for o nosso ΔT, né, maior é a transferência. Tá? Então, diretamente proporcional ao ΔT, certo? Continuando. Então, diretamente proporcional ao ΔT, então quanto maior a diferença de temperatura, né, maior vai ser a transmissão do calor, tá bom? E por último, vamos lá, vamos analisar mais um aqui. E agora? Agora eu tenho a comparação entre cobre, 0 graus Celsius, só que aqui eu tenho um diâmetro muito maior, então eu tenho uma área de contato muito maior. Então, quem vai sentir primeiro? Quem vai transferir mais? Esse aqui, né? Então, quanto maior a área, maior a transferência. Então, diretamente proporcional à área transversal, tá bom?
Terminou? Não, né? A gente tem aqui os três casos. Então vamos lá, vamos escrever aqui o que a gente acabou de achar. A gente acabou de achar que Q é proporcional a delta T, a inversamente proporcional ao nosso delta L. Então a gente tem aqui a taxa de transferência de calor por condução diretamente proporcional à área transversal, a diferença de temperatura entre os dois corpos e a distância entre eles. E quem que faz essa proporcionalidade? Então ela vem daqui, ó. Vem de K, condutividade, área transversal, delta T, delta L. Beleza? Então, a proporcionalidade vem do K, que é quem? A nossa condutividade. Como assim? Vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho cobre e plástico. 0 graus Celsius, 0 graus Celsius. D e D. Distância L, distância L. Então, era para ser igual? Né? Não, a gente tem aqui uma condutividade. Quanto maior a condutividade, por exemplo, o cobre tem uma alta condutividade, transfere. Se, por exemplo, você pega uma barra de cobre, coloca em contato com o fogo, você vai sentir isso muito mais rápido se você do que deixar o plástico próximo, né? Então, ele transfere muito mais rápido, né? Então, por quê? Porque ele tem uma condutividade térmica maior, tá bom? Terminou aqui? Não, vamos dar uma analisada nessa equação aqui, ó. Então, taxa de transferência de calor por condução vai ser condutividade, área transversal, delta T, delta L, tá? Então, se a gente escrever delta T, eu vou ter aqui, eu vou ficar com Q é igual KA T2 menos T1 dividido aqui por a distância L2 menos a distância L1, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos analisar aqui. Vamos supor que T2 tem uma temperatura de 0 graus Celsius, igual que a gente fez lá. E o nosso T1 tem uma temperatura de 100 graus Celsius, ok? Então olha só. T2 menos T1, eu vou ficar com menos 100, certo? Menos 100, ok? L2 menos L1, então vai dar um valor positivo, né? Comprimento 10 menos 0. E o que significa esse menos? Significa, então, que o nosso calor estaria nesse sentido. Isso está certo? Não está certo, né? Pô, a gente sabe que o calor tem que vir da onde tem maior temperatura para onde tem menor. Quem que tem maior temperatura? Nessa parede. Pô, essas moléculas estão se agitando e conforme elas vão se agitando, vai agitando a próxima e esse calor vai sendo transferido. Então, o calor ele é nesse sentido. Então, essa equação está errada? Ela está certa, só que a gente precisa colocar um negativo aqui para consertar isso, em função do nosso ΔT, certo? Então a gente coloca um negativo aqui e eu fico com menos KA ΔT ΔL, que ficaria agora, ó, assim. E olha só, o menos agora vai virar menos com menos mais, e o calor agora sim está no sentido correto, ok? Então, beleza. Agora sim a gente conseguiu acertar, colocamos no sentido certo, e a gente tem a nossa famosa equação da condução de calor, que é menos KA ΔT ΔL. Então, beleza. Então, o que é que a gente tem que entender daqui, tá? Então, eu vou só apagar aqui para ficar um pouquinho mais claro, para a gente poder trabalhar, ok?
quero que vocês entendam é uma coisa que eu vou explicar agora, que às vezes gera um pouco de dúvida. A condução de calor, ela é complicada da gente ficar trabalhando, se estiver trabalhando com um tridimensional. Então a gente vai trabalhar geralmente com um unidimensional, eixo X, tá bom? Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que toda essa parede aqui está nessa temperatura T1. E daí, olha só, toda essa parede que está aqui dentro vai estar com uma temperatura T3, por exemplo. E aqui, T4, tá? Então é como se a gente fosse fatiando aqui e todo esse plano, todos eles estão na mesma temperatura. Então a gente considera que aqui é T1, T1, T1. Então todo o plano está numa temperatura T1. E daí a gente pode analisar a parede só dessa maneira, ó, em que a gente tem T1 aqui, T2 aqui e o calor sendo transferido nesse sentido, tá bom? Desde que T2 tem uma temperatura menor que T1, ok? Então, a gente vai acabar analisando assim. Vamos lá, como assim? Então, dá uma olhada aqui, tá? Então, eu vou considerar que toda essa parede aqui, ó, está na mesma temperatura. Então, eu vou ir caminhando e daí, e nessa parte aqui está na mesma temperatura em todo o plano. E nessa parede aqui, toda essa face está na mesma temperatura. Então, eu vou analisar só dessa maneira, tá? Daqui para cá. Eu não vou analisar, por exemplo, que a temperatura aqui é diferente daqui, né? Mesmo plano. Sempre vai estar na mesma temperatura e eu vou fatiando só assim. Então, essa região aqui vai estar sempre na mesma temperatura e essa região sempre na mesma temperatura. Ok? Então, vamos continuar agora, vamos trabalhar um pouquinho melhor com essa equação. Então, só para terminar, a gente tem a equação da condução de calor aqui, e se a gente analisar no limite, né? Então, se a gente acabar analisando ali, quando no nosso ΔX, né, nesse caso a gente estava chamando de ΔL, teria zero. Então, está analisando aqui no limite. Então, a gente vai ter menos K A dt dx. Porque menos, lembra lá, né? Então, isso aqui tem que ficar claro. Sempre vai ter esse menos aqui para, digamos, consertar o nosso ΔT, porque ΔT é T2 menos T1. E como a taxa de transferência de calor ela tem um sentido, né? Então, quando a gente faz T2 menos T1, se T2 tiver uma temperatura menor que T1, né, que a gente acabou de falar, 0 e 100 graus, eu ficaria com um sinal negativo e mostraria que o calor está nesse sentido. E não está, né? Sempre está maior para menor temperatura. Então, é essa equação que a gente vai trabalhar. E agora a gente vai partir dela e analisar um pequeno volume. Tá bom? Vamos lá.